Está na hora das notícias do Esporte Clube do Recife, o Leão da Praça da Bandeira. Destaque com Vinícius Calado. Grande abraço, bom dia! Valeu, um abraço a vocês, um abraço a todos que estão conosco nesta quarta-feira, dia que marca a reapresentação do Sport após a derrota para o Palmeiras. Na última segunda, no Allianz Parque, em São Paulo, o Leão duelou com o Palmeiras, foi presa fácil para o Verdão, perdeu por 3-0, 2 gols do Flaco Lopes, 1 gol do Gustavo Gomes, e o Sport com o resultado viu ruir a sequência invicta de 5 partidas. Agora o foco está totalmente voltado para o seu próximo compromisso no próximo domingo, na Ilha, 8h30 da noite, contra o Vasco da Gama. Duelo direto na luta contra o rebaixamento. O Vasco tem 19 pontos, o Sport tem 10, mas o Sport, por exemplo, vencendo não só a questão dos pontos, mas principalmente o fator anímico, a questão psicológica. O Sport vai ganhar bastante caso conquiste um resultado positivo no próximo domingo. Mas até lá, tem hoje, quinta, sexta e sábado de preparação visando o adversário carioca, o Sport que já iniciou inclusive a venda de ingressos para esse confronto. O torcedor associado já pôde garantir desde a última segunda-feira, desde ontem o público geral também tem acesso aos ingressos que mais uma vez o Sport realiza promoção. As entradas até a véspera do jogo, sábado, às 11h59 da noite, com valores promocionais. Entradas a partir de R$20 para o torcedor do Sport. Já para o torcedor vascaíno, os ingressos custando 2 valores. Inteira, R$160, meia entrada, R$80. Para o confronto diante do Vasco, uma dúvida complicada caso não vá para a partida. Meia Lucas Lima saiu do jogo contra o Palmeiras depois de pisar de mau jeito, sofrer algum tipo de trauma no tornozelo. Lucas Lima vai ser reavaliado pelo departamento médico do Sport para determinar se o atleta vai ter condição de jogo ou não. Se Lucas Lima não tiver condição de jogo, na teoria, algumas semanas atrás, o substituto natural, por ser da posição, pelas características, seria Rodrigo Atêncio. Só que Rodrigo Atêncio está negociando com outro clube, não quer ficar na Ilha do Retiro e negocia a saída do Esporte Clube do Recife. A princípio, seria para o futebol do Oriente Médio, um clube dos Emirados Árabes teria interesse do Rodrigo Atêncio e seria por empréstimo, não seria uma negociação em definitivo. Vale lembrar que o Sport comprou Atêncio no início de 2025 por cerca de R$12 milhões, 50% dos direitos econômicos do atleta, e firmou contrato até 2029. Atêncio não rendeu até aqui com a camisa do Sport, não agradou e deseja, como a gente falou, também não seguir na ilha, pelo menos temporariamente. Aguarda-se o desfecho dessa situação enquanto não se definir se vai concretizar negócio ou se vai permanecer na ilha. Atêncio não vai ser utilizado. Não tendo Lucas Lima, a gente repete, caso se confirme a ausência do camisa 10. Não tendo Atêncio, que negocia essa saída do Sport, fica a dúvida, quem será o escolhido por Daniel Paulista para ocupar aquele setor do campo? Na teoria, Mateuzinho é o atleta que mais se assemelha a essas características. Aí tiraria o Mateuzinho da ponta, colocaria por dentro na criação, e Barleta naturalmente seria o substituto na ponta, como atacante. O Sport, que por falar em atacante, tem o retorno de uma peça muito importante, um jogador que vem se identificando com o clube, que o torcedor gosta de vê-lo em campo, atacante Derek. O atleta não esteve à disposição contra o Palmeiras por conta de suspensão, recebeu o 3º cartão amarelo diante do São Paulo, cumpriu diante do Palmeiras, retorna contra o time do Vasco, naturalmente volta à titularidade. Então, o Sport tendo essa dúvida do Lucas Lima, contando com o retorno do Derek, não contando ainda com o Hereda lesionado e ficando com um ponto de interrogação com relação a Sérgio Oliveira, se ele vai ter condição ou não de ser opção para o Daniel Paulista contra a equipe do Vasco. Eu vi até um comentário seu, Thaís, falando, e eu queria que você pudesse trazer também um pouco para a gente aqui sobre essa questão do Atêncio, É um jogador que a gente... foi feito um investimento alto nele e que não correspondeu até agora.
Olha, Maílson, essa questão do Atencio, eu acho que puxa para vários ganchos. O problema não é o investimento feito no Atencio, até porque os jogadores tem muitos momentos em que se faz um investimento alto em um jogador e nem sempre há essa correspondência. O problema é quando se faz um investimento de mais de 60 milhões em um elenco e a maioria desse elenco não permanece. É aquela coisa, o último a sair, né? O último a sair que desliga as luzes, que fecha a porta. Porque o que está acontecendo é que essa diretoria de futebol, não teve a competência para conseguir programar um elenco ou então até mesmo ter um projeto para esse elenco de investimento de milhões. A gente pega, por exemplo, o Atencio veio para o Sport como uma promessa da Argentina. Ele tem 23 anos, meio argentino, e que tinha a possibilidade de conseguir esse destaque aqui no Sport. O problema é quando você pega o Atencio e ele passa boa parte da temporada no banco. Ah, mas, Thaís, quando ele entra, ele não consegue ter esses recursos necessários. Entrando uma vez a cada 2 meses também é complicado. É difícil entender como é que se foi planejado, projetado para se ter essa possibilidade do meio-campo, por exemplo. Eu sei que aí vem várias questões de técnico, da montagem, de como quer escalar, da vontade que tem de preencher o meio de campo, por exemplo, mas eu não consigo entender como é que se teve um investimento tão alto. Eu acho que 12 milhões não é um dinheiro de pinga. É um dinheiro que precisa ser investido com sabedoria, com algo realmente que se tem um projeto. Aí quando você olha para o Atencio, um jovem promissor e que não conseguiu, né, ter essas oportunidades no esporte. A notícia que se tem é que a dificuldade, né, a questão do Atencio estar saindo do esporte, vem a partir dele querer ter mais minutagem, dele querer ser mais explorado, e ele tá certo. Ele é novo, ele tá certo. O que tá errado nessa história é quem investiu e não tá querendo fazer um projeto em relação ao atleta. O difícil de entender é como que se tem um investimento tão alto e não se tem atletas realmente que permanecem. Atletas que estão conseguindo ter um bom desempenho dentro de campo. Como é que se explica isso? Então, assim, a gente vê um garoto que podia ter tido maiores chances no esporte, que poderia sim ter tido um nível melhor dentro do esporte, mas é difícil até cobrar dele quando se tem poucas passagens dentro do Leão, quando se tem poucas oportunidades. Isso aí tem que ser cobrado da diretoria e do técnico, que fez, no caso da diretoria de futebol, que fez um investimento alto e não está sendo utilizado, e do técnico que, com poucas opções, porque agora o esporte depende do Lucas Lima e do Johan, que o Johan não é mais jogador do que o Atencio. Então começa a entrar o esporte um corredor realmente sem saída. O esporte chegou à metade dos jogos realizados, 50% dos jogos. Aconteceu aquela parada para o Mundial de Clubes, num formato inédito, e por isso o Brasileirão da Série A parou por mais de 40 dias. O esporte parou ainda antes, porque um dos adversários, por exemplo, era o Flamengo, que ia jogar o Mundial. Então esse jogo já foi adiado de cara, depois um jogo do Atlético Mineiro, e essas duas partidas, inclusive, não foram realizadas ainda. Então o que é que aconteceu com o esporte? Nos jogos da volta, o esporte já realizou segunda partida contra o São Paulo, segunda partida contra o Palmeiras, mas ainda não jogou esses 2 compromissos atrasados, com o Flamengo e com o Atlético Mineiro. E por isso, chegando aí a metade dos jogos realizados até aqui. 50% dos jogos, 19 partidas jogadas, 19 jogos a serem realizados. Multiplicando por 3, o esporte tem 57 pontos a serem disputados, apenas 10 pontos conquistados. Existe aquela marca que se fala muito de 45 pontos, é variável para escapar do rebaixamento. Pouquíssimas vezes mais do que isso, pouquíssimas vezes o 45, que virou um número mágico, sei lá por quê, na maioria das vezes um pouco abaixo, 44, 43, essa história dos 45 já deveria ter mudado na realidade, porque raramente é necessário 45 pontos. Vamos esperar um pouco mais, daqui a pouco a gente começa a ter uma noção melhor de que pontuação vai ser a real mesmo para escapar do rebaixamento. É algo próximo a isso, mas são poucas as vezes, eu repito, que bate 45. 44, 43 é mais constante para se livrar
de uma queda. Isso tanto na Série A como também na Série B. Até porque o sistema é o mesmo, né? 19 jogos indo, 19 jogos voltando. Eu sempre gostei muito de acessar sites especializados em percentuais, universidades que fazem o estudo em cima de percentuais também para acesso, chances para título, probabilidades para rebaixamento. No caso da primeira divisão, probabilidades para alcançar a Copa Sul-Americana. Eu sempre achei um dado que é um dado válido para colocar em um debate, para se falar a respeito no dia a dia, numa disputa, principalmente nas mais longas. Eu sempre achei muito válido para um método de disputa aqui no Brasil de Série A e de Série B. Por exemplo, um site que eu sempre acessava muito, o Chance de Gol. Tem uma Universidade do Rio Grande do Sul que traz números também bem bacanas, bem detalhados. Porém, o que acontece nesse momento do Campeonato Brasileiro, os números, a matemática por si só, ela é muito fria. Mas ela é extremamente fria e uma coisa que o futebol não é frio. Se tem uma coisa que o futebol não é frio. Futebol tem favoritismo, futebol tem momento bom ou ruim da equipe adversária, guardem bem o que eu estou dizendo, da equipe adversária, tem o momento da própria equipe, tem o momento da equipe adversária. Futebol tem desfalques, futebol tem contusões, futebol tem contratações, futebol tem convocações para seleções nacionais, no plural, não só a seleção brasileira, temos muitos estrangeiros na primeira divisão aqui do nosso futebol, então seleção chilena tira jogador daqui por 2, 3 semanas, seleção de lá de cá. Bom, e esses cálculos percentuais, eles são simplesmente frios. Eles só levam em consideração números. O Sport, meus amigos e amigas, tem 19 jogos realizados. O Juventude de Caxias do Sul tem 20 jogos realizados. A diferença é um joguinho só a mais do Juventude de Caxias. Pois então, pasmem, os sites e essas universidades, estou dizendo essas universidades e não estou colocando num tom pejorativo não, as universidades que fazem os estudos, elas dão uma chance maior de permanência na primeira divisão para o Sport do que para o Juventude. O Juventude tem 18 pontos no Campeonato Brasileiro. E o Sport tem 10 pontos. E os percentuais apontam uma melhor chance de permanência para o Sport do que para o Juventude. E aí, os números frios por si só levam em consideração esse joguinho de diferença que o Sport tem em relação ao Juventude. A pergunta única e exclusiva para minha desmotivação com esses sites e universidades é uma só. Para você, rubro-negro, para você, rubro-negra que está me escutando agora, preste atenção na pergunta, simples e objetiva. Você gostaria de continuar na situação que o Sport está, com 10 pontos? Ou você gostaria de, num passe de mágica, num estalar de dedos, passar para a condição do Juventude com 18 pontos ganhos? Você gostaria de ter 19 jogos realizados e 10 pontos, como tem o Sport? Ou gostaria de, num passe de mágica, passar a ter 20 jogos realizados e ter 18 pontos ganhos, 8 pontos a mais do que o Sport tem? Eu tenho absoluta certeza que ressoa de respostas aí. É claro que a gente gostaria de passar a ter a situação do Juventude. E sendo assim, para mim vai tudo por água abaixo. Todos esses cálculos e percentuais que são colocados por sites e universidades especializadas. Me deu uma grande desmotivação estar acompanhando rodada a rodada esses percentuais. Porque agora vamos aos fatos daquilo que eu tinha dito. Sua situação como time e a situação do adversário. O que é que a gente vivenciou na última segunda-feira? O Sport levar 3-0 do Palmeiras e o Vitória levar 8-0 do Flamengo. Dos dois times economicamente mais fortes disparadamente do futebol brasileiro. Esse jogo que o Sport tem atrasado em relação ao Juventude, o Sport tem 2 atrasados, o Juventude tem 1 jogo atrasado também. O Juventude tem 1, o Sport tem 2.
Um dos jogos do Sport é contra o Flamengo. Vamos lá, qual é a possibilidade de vitória do Sport contra o Flamengo no Rio? Qual a possibilidade do Sport pontuar contra o Flamengo no Rio? A gente já coloca por água abaixo o tal jogo atrasado que o Sport tem contra o Juventude, porque o Flamengo é muito extrema. Bota aí o que você quiser de superlativo de favorito contra o Sport, jogando no Maracanã. Com o futebol que o Flamengo está jogando, é o futebol mais vistoso, mais forte e mais organizado hoje do Brasil. Eu aposto hoje minhas fichas que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Então, esse tal joguinho atrasado, provavelmente o Sport vai perder. E que percentual é esse que coloca o Sport com mais chance de escapar do que o Juventude? Então, não tenho crença nenhuma. É algo que eu, infelizmente, vou afastando um pouco do meu dia a dia de estudos e análises do futebol, porque, para mim, caiu no descrédito. Esse tipo de cálculo ele é muito frio e o futebol é caloroso, como a torcida gosta de acompanhar.